de economia, né? Bem pouquinho. Você tem lá dados sobre comércio, né, vendas de Páscoa da Confederação Nacional do Comércio, como divulgados agora, ontem, esses dados, e indicam que a Páscoa vai ter um movimento aí de compras, né, de chocolates e aqueles produtos típicos de Páscoa, né, para almoço de Páscoa e tal, vai movimentar, isso tudo, 3 bilhões 360 milhões de reais. Pô, parece dinheiro pra caramba, né? Mas aí você olha para 2024 e vai entender que isso representa uma queda em relação ao ano passado de 1,4%. Tá? Então, a situação realmente está complicada. A gente está vendo que, foi ontem que a gente falou de uma pesquisa, 58% dos brasileiros já estão comprando menos comida, porque estão seguindo o conselho do Lula, né? Veja como isso é bom. Veja como isso é bom. Não está caro, não compra. Está caro, não compra. Então, a gente não come, né? Os alimentos estão caríssimos. E aí, eu acho que a pauta mais grave da economia hoje é este anúncio do governo, como se isso fosse muito normal, né? O governo apresentou lá a lei de diretrizes orçamentárias, né? Projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e isso tem lá uma visão de vários anos, né? Para o ano que vem, mas já faz uma previsão para outros anos. E dizem que simplesmente pode ser que em 2027 haja um colapso nas contas públicas, quer dizer, o governo não teria dinheiro para pagar as suas contas. E parece que está tudo bem, apesar disso tudo. E aí o cálculo para o ano que vem também é um cálculo fantasioso, assim, fictício, porque eles tiraram 55 bilhões de reais em precatórios. Bom, o Rafael é advogado, vou tentar definir aqui. Precatório é aquela causa judicial, que já não cabe mais recurso a ela, né? Então o governo tem que pagar. É despesa, gente. É despesa, mas eles tiram do orçamento, como se aquilo, não, isso aqui finge. É tipo assim, na minha casa eu vou fingir que o condomínio não é mais despesa minha, entendeu? Então eu vou tirar do meu orçamento condomínio, mas se eu não pagar, eu me ferro, né? Eu tenho que ter, tá a mesma coisa. E aí, eles fazem uma previsão, prevêem superávit para o ano que vem, o Haddad e a Simone Tebet. Queridíssimo, já que hoje eu estou no clima dos queridos, queridíssimo. Ou como dizem em Florianópolis, querido, que lá é com I. A passarela no Sambódromo de Florianópolis é nego querido. Q-U-I, querido. Que era um personagem lá do Carnaval de Floripa. Eles estão prevendo um superávit de 38 bilhões e 200 milhões de reais. Mas estão contando com uma receita que não está concretizada, porque é uma receita de processos judiciais, de novo. O governo está processando um monte de pagador de imposto, né, por sonegação fiscal, e eles estão contando que vão ganhar todos esses processos e que isso vai representar uma renda extra de 118 bilhões de reais, algo em torno disso. Então, é complicado. Aí não corta a despesa, então não avança nos cortes efetivos de gastos, né, de despesas do governo, né, não tem, e ficam acreditando em medidas extraordinárias para arrecadar mais. Aí se você olha a arrecadação do ano passado, ela já foi muito alta, né, porque aumentaram impostos, alíquotas, criaram novos impostos, fizeram o diabo. Mas os economistas sérios estão dizendo, olha, para sustentar o que está previsto aí nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, a gente teria que ter um aumento de arrecadação de 0,4 ponto percentual a cada ano, o que é muito pouco provável, porque, repito, a arrecadação do ano passado ela já foi muito alta. Estão dizendo que não vai ter aumento de imposto, mas nunca se sabe. Então aqui, a estimativa do governo, dívida pública fechará 2025 em 78,5% do PIB. Subirá para 81,8% no ano que vem, 2026. O teto, né, dessa dívida em relação ao PIB vai bater 84,2% em 2028. E aí depois começa a cair. Mas vai ficar acima de 80% do PIB, a dívida, sabem até quando? Até 2035. Então o que a gente está vendo é o PT destruindo o presente, acabando com a nossa vida hoje, agora, neste momento, e inviabilizando o futuro. Porque já em 2027, um novo mandato presidencial, que a gente espera que seja com alguém contrário ao Lula, opositor do Lula, Jair Bolsonaro, se for possível, já a situação já está delicada, mas fica delicada até 2035, são 8 anos, com a dívida, né, em relação ao PIB acima de 80%. E aí os economistas mais sérios estão dizendo, não tem como sustentar.
né, as projeções para 2026 não são realistas. Né, não tem receita para bancar, tem que cortar gasto. Mas o PT está aí empenhado. Quer falar um pouquinho de economia, Rafa? Porque o PT está aí empenhado em destruir o Brasil de uma forma, como diz meu querido amigo Marcelo Beni, geral. É geral. Palavras do ministro Augusto Nardes, né? Ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Ele é ministro desde 2005 do TCU, né? Tem 20 anos que ele está lá analisando as contas do governo federal. E ele falou na semana passada, na Paraíba, que o Brasil, aspas, para o ministro Augusto Nardes, o Brasil está à beira de um colapso econômico. Estou falando de um ministro, não é o Lacombe falando, o Max falando, o Rafael falando. E isso ele estava pensando aí a questão da Previ. Da Previ. Do Banco do Brasil, que teve um prejuízo de 17 bilhões de reais, dinheiro dos pensionistas aposentados do Banco do Brasil. Não, e ele coloca um dado, Lacombe, que é estarrecedor demais. 56% de todo arrecadado. Pode deixar aquela câmera, Max, tava legal. Eu gosto do conversa. Assim. 56% de todo arrecadado no Brasil, anualmente, vai para contribuições previdenciárias. Nós estamos falando de, óbvio, né? A imensa maioria são pagadores de impostos que estão aposentados e estão recebendo aquilo que lhes é devido. Mas nós estamos falando ali de alguns encostados que nunca trabalharam e recebem previdência. A gente tem 1 milhão de exemplos, eu tenho 1 milhão de exemplos de cabeça aqui, não vou ficar boring aqui vocês o tempo todo, mas eu tenho 1 milhão de exemplos de cabeça, de pessoas que já tentaram até ser clientes meus, só que eu nunca fiz área previdenciária na vida. Então assim, lembrando, né, as pedaladas fiscais da Dilma que levaram ao impeachment foi justamente por conta da LDO. A LDO derrubou a Dilma. Ela não tinha receita para inserir mais despesas dentro